Bom, boa tarde a todos, obrigado por terem todos aqui, obrigado pelo convite, né, de participar do evento do mês, Otávio, Mauri, professor Mário. Bom, eu vou falar de um assunto que é consequência de tudo que foi falado até agora. Porque quando eu faço parte do observatório, que antigamente se chamava Núcleo de Pesquisa e História em Quadrinhos da ECA USP, e é aquele negócio que o professor Mauro falou, aquele encontro de nerds, né? Todo mundo falando de quadrinhos, só de super-herói, mangá, e me incomodava de alguma maneira o fato de ficar aquele clubinho, né? Clube do Bolinha, o pessoal curtindo aquele assunto, e não haver nada de contribuição efetiva para o conhecimento, para o campo, para a sociedade, né? Então, as próprias jornadas, né, como o Congresso, já é uma contribuição, porque expande essa discussão, ela abre para uma comunidade maior, para um público maior, mas eu sempre achava, puxa vida, livro, né? Livro é uma que eu adoro livros, né? Acho que como todos nós aqui, e eu tenho uma peculiaridade, eu gosto de livros sobre quadrinhos, porque é aquele negócio, o cara que não assiste nem um jogo de futebol, mas não pega uma mesa redonda. Eu acho ridículo, eu acho que o cara é um imbecil, porque ele tem que assistir o jogo, né? Ou seja, tem que gostar de gibi, gostar de quadrinhos, e não dos livros sobre quadrinhos. Mas eu tenho esse problema, né? Então, eu coleciono livros de quadrinhos, vou atrás, estudo bastante, é um assunto que me interessava muito. Eu sempre, desde os pioneiros, né, Shazam, os livros do professor Moacir, então eu acompanho, dentro do que é possível, as publicações sobre quadrinhos. Então, quando houve a possibilidade de alguma maneira, isso também fazer parte de uma das nossas atividades, isso eu me deixo bastante interessado. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é essa trajetória sobre publicações de quadrinhos no Brasil, né? É claro que, resumidamente, porque muita coisa, aquele livro que eu vou mostrar, Intersecções, ele dá um bom apanhado sobre publicações daquela primeira fase da pesquisa de quadrinhos no Brasil, tá? Bom, só sendo até repetitivo em relação ao que o professor Paulo falou, mas o que chama a atenção é que nas primeiras jornadas foram 9 títulos, na segunda 8 títulos e na terceira 22 títulos oficialmente, porque aquele negócio, né? A gente sempre pede para as pessoas nos avisarem antecipadamente, a gente coloca na programação, divulga no site, faz um encarte para dizer, né, a programação direitinho dos livros, pede inclusive antecipadamente as capas para a gente reproduzir, mas nem todos seguem o regulamento, né, e vem no dia da jornada e faz o lançamento lá. Teve um caso bastante específico, mas são coisas que acontecem e, de certa maneira, até bom, porque de 22 foi para 25, 24, que seja. Bom, eu faço parte da comissão de um prêmio chamado HT Mix, que é um troféu, né, que é uma premiação bastante conhecida, já está na 28ª edição, premia artistas, produção sobre quadrinhos, de qualquer forma, roteiristas, né, todo o mercado de quadrinhos contemplado. Existe uma categoria, desde os primeiros tempos, de livros sobre quadrinhos. E houve anos em que não teve premiação, em que não foi lançado nenhum título sobre quadrinhos, né? Quadrinhos, claro, as revistas, os álbuns, isso foram lançados, mas nenhum livro sobre quadrinhos efetivamente. Então, era uma realidade em que a gente dependia muito do que havia sido feito 10, 15, 20 anos atrás, né? Então, o Shazam sempre como referência, os livros do professor Moacir como referência, o livro do professor Mário Feijó também, que é uma referência, né, até hoje. Então, e assim, é uma publicação muito escassa, muito rarefeita, até um certo tempo, né? Aí, na década de 70, uma editora que se destacou nesse aspecto foi a Vozes, até porque tinha como o diretor editorial, o professor Moacir, né? E a revista de cultura Vozes, em algumas edições, era uma edição temática dedicada aos quadrinhos. Teve uma, pelo menos, que era de super-heróis, quadrinhos e ideologia, e o primeiro deles saiu até em 69, foi anterior à década de 70, que é uma edição especial, fora os livros que o professor Cirne lançou
pelo meu levantamento, ele é o autor mais prolífico nesse assunto, né? Ele tem 9 títulos sobre história de quadrinhos, e é claro, poesia concreta, alguma coisa mais, outros temas que ele acaba abordando também em alguns volumes. Não são livros só especificamente de quadrinhos, alguns deles, mas a maioria é sobre história em quadrinhos, né? Então é o autor que mais produziu, e quase a totalidade dos livros dele saiu pela Vozes, que é uma editora de Petrópolis, né? Que era uma religiosa, né? Ligada à Igreja Católica, né? E ela se destacou então na década de 70 como sendo uma editora que lançou vários títulos importantes sobre quadrinhos. Na década de 80, a Martins Fontes, né, entre outras editoras, a MPM, a Brasiliense, mas a Martins Fontes especificamente publicou o livro do Will Eisner, né, Narrativas Gráficas, que é um livro muito importante, uma referência. Arte sequencial, e publicou também sobre arquitetura, um livro bastante interessante. Então, já começa a haver um movimento de publicar livros sobre história em quadrinhos. Na década de 90, a Ópera Gráfica, a Devir, a Dialética, a partir dos 2000, então começa a surgir um nicho, um segmento, ou seja, para quem acompanha os quadrinhos, para quem queria livros sobre quadrinhos, né, para mim era um prato cheio. É claro que havia alguma coisa espaço. O livro Shazam sempre é a perspectiva. A mesma editora que publicou o livro Apocalípticos Integrados, do Humberto Eco, que tem capítulos importantes de análise semiótica dos quadrinhos. Então, são referências também. Mas editoras que tenham se destacado na publicação de livros teóricos eram bastante raras, né? E aí, em tempos mais recentes, nós temos a Conrad, Mapa de Fantasia, Criativo, Marsupial. Então, tem surgido várias editoras preocupadas com esse segmento e interessadas em publicar livros sobre quadrinhos. A Marca de Fantasia é um caso assim, bastante específico, muito exclusivo e muito especial, porque é o trabalho de um individual, um esforço, né, de uma única pessoa, em Magalhães, que mantém quase que artesanalmente essa produção. Ele imprime, ele mesmo encaderna, faz individualmente cada livro, e já está com um acervo bastante bom. Então, um catálogo de uns 40, 50 livros, e muitos deles sobre histórias de quadrinhos, né? Ele é especializado em fanzines, então é uma produção que registra uma produção bastante interessante sobre história de quadrinhos. É um trabalho vinculado, de alguma maneira, né, à Universidade Federal da Paraíba, mas não é pertencente à Universidade Federal da Paraíba. É importante pontuar isso, porque eu vou falar da importância das editoras universitárias ou desse vínculo acadêmico de alguma editora, de alguma iniciativa, para a produção e lançamento de livros sobre quadrinhos. Bom, já foi dito aqui, né, o Will ressaltou isso bem, os quadrinhos sempre tiveram muito preconceito, sofreram muito para entrar nas escolas. Imagine, se nas escolas já era complicado entrar, numa escola de nível superior era mais difícil ainda, né? Elas eram praticamente banidas, ninguém levava a sério. Relatos de pessoas que queriam estudar história em quadrinhos, isso eu já ouvi, mas não tinha quem orientasse, né? Tinha um interesse em pesquisar, mas nem o professor se interessava, porque justamente era considerada subliteratura, lixo cultural, né? Então, para vocês imaginarem a dificuldade que era alguém falar sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto, imagine publicar sobre a chancela dessa universidade, dessa instituição, um livro sobre quadrinhos. Então é extremamente raro, extremamente difícil. Mas, né, como aquele cara que não perde uma mesa redonda, vai assistindo até debates sobre jogos da quarta divisão, eu fui atrás de alguns livros e encontrei coisas bastante interessantes. Bom, antes de falar sobre teoria teórica, né, para dizer para vocês que lá no exterior, né, essa aqui, University Press, da Bélgica, é uma publicação de uma editora universitária, né, algumas são bastante profícuas nisso, né, tem uma produção bastante boa, mas vou dar alguns exemplos espaços que eu encontrei de universidades no exterior. Essa aqui no caso da Bélgica, que publicou um livro sobre quadrinhos. Essa aqui é da Universidade de Castilha, na Espanha, então também, né, sob a égide de uma universidade, uma publicação sobre quadrinhos de uma universidade espanhola.
Isso aqui é da Universidade Nacional de Córdoba. Estávamos até conversando sobre um grupo de pesquisadores que existe em Córdoba, que é bastante atuante, né? Que é o Roberto Gonçalves e o Frederico Reggiani. Então, eles têm, esse aqui é um dos livros que eles editam sob, né, a chancela da Universidade Nacional de Córdoba. Ou seja, abre-se espaços, né? Algumas universidades começam a se interessar por esse assunto, por esse tema, dar uma certa abertura para isso, coisa que antes não existia, né? Aqui, agora eu vou começar a entrar em algumas universidades americanas. Muitas delas têm pelo menos uma ou outra publicação de quadrinhos. Então, essa aqui é de Michigan, né? É um livro bem interessante, ele faz um apanhado bastante vasto, né, das tiras e quadrinhos dos jornais americanos, e vem um CD pela impossibilidade de publicar as imagens todas num único volume. Então, é um livro de referência, uma espécie de catálogo, vai listando o autor, a data, tudo direitinho, e quem quiser ver as imagens, acessa o CD que vem anexado, bem cartado nesse livro. Aqui é da Universidade do Texas, né? Então, é um livro que trata de quadrinhos latino-americanos, não é de quadrinhos latino-americanos, mas da realidade latina refletida nos quadrinhos. Isso aqui também é sobre super-heróis, e é da Oxford, ou seja, algumas universidades mais prestigiadas, algumas das mais prestigiadas do mundo, abrem espaço para os quadrinhos. Ou seja, os quadrinhos começam a ganhar uma relevância e uma importância que nem mesmo aquelas universidades mais consagradas, as mais conceituadas, fecham os olhos para elas. Ou seja, começa a entrar em espaços que eram, até um tempo atrás, quase inacessíveis, né? Então tem o da Oxford, esse exemplo, e tem esse aqui que é da Yale, que também é outra universidade bastante conceituada, bastante prestigiada, que é um congresso, justamente, que esteve aqui nas jornadas. Uma coisa que a gente precisa também até ressaltar, que nas jornadas, o pessoal, além de ganhar os livros, né, tem a possibilidade de ter contato com alguns dos pensadores assim, bastante conceituados sobre quadrinhos internacionais, né? Então, ano passado, a gente trouxe aqui para a pesquisa, para o debate, além do Ian Gordon que apareceu e Paul Gravitz, a Trina Robbins, que é muito atuante, né, nesse meio do quadrinho, desde a época do Underground. Ela foi contemporânea do Crumb, né, e fazia quadrinhos já naquela época, e de movimento, assim, muito atuante no movimento feminista. Então, ela, inclusive, como condição para vir para cá, ela falou: eu vou, mas eu quero me reunir com quem produz quadrinhos, com as mulheres que fazem quadrinhos no Brasil. Então, paralelamente às jornadas, porque nas jornadas não havia um espaço na programação para isso, a gente combinou com ela, tudo bem, mas vai haver um encontro fora do âmbito da jornada. E foi tranquilo, foi na boa, foi lá no Centro Cultural de São Paulo, reuniu pessoas que vieram até de outros estados só para conhecer, só para ter contato com a Trina Robbins, porque é realmente um nome de referência, com uma mulher que produz quadrinhos e com a temática feminista também, né? Bom, aqui é um caso de uma editora, que é a de Mississippi, que ela é um ponto fora da curva, porque do catálogo, que não é só de quadrinhos, obviamente, né, fala de vários temas, mas ela tem cerca de 30 a 40 títulos só sobre quadrinhos. E aqui, no caso, eu trouxe esse exemplo aqui, porque esse livro foi um dos primeiros livros sobre quadrinhos publicados no mundo, né, que é de 1947, do Paul Tom Walker, que é The Comics. É um clássico, é óbvio que ele tem o viés, né? Eu acho que é um dos primeiros, né? Do Creators, né? Então, esse aqui sendo o segundo livro sobre quadrinhos do mundo, claro, faz uma defesa do quadrinho americano, né? Só enxerga o mercado americano, e obviamente do quadrinho americano de jornal, porque é o que dava prestígio, é o que era respeitado, ou seja, os quadrinhos têm aquele negócio, já sofrem preconceito. Dentro do preconceito tem o que é mais isolado ainda, né? Tem mais preconceito ainda, que é o gibi, que é o quadrinho para revista. Tem toda uma história do porquê disso, né? Se publicar em jornal, dava mais prestígio. Tem até uma sociedade dos ilustradores de quadrinhos, que tem um jantar de galas, tudo bonitão, tem um catálogo maravilhoso. Só que quem fazia gibi era a molecada que queria ter sua tira de jornal, né? Então, até nisso havia uma discriminação. De qualquer forma, esse livro aqui era um dos primeiros, e
editora da Mississippi, fez uma reedição desse volume. Não é a primeira reedição. Nos anos 70, a Luna Press fez a segunda edição do livro, que é de 47, e essa edição é mais recente. A Mississippi também editou esse livro aqui, tem uma coleção muito boa, que é a Conversations, com vários autores, não só de quadrinhos, de cultura de massa de modo geral, mas tem muitos volumes de quadrinhos. Tem Karl Barks, tem Stan Lee, tem, se não me engano, o Alan Moore, não tenho certeza, Art Spiegelman tem. Então, o que acontece? Eles coletam entrevistas que já saíram em outras publicações, Comics Journal, ou para algum veículo mais alternativo, e compilam essas entrevistas e lançam no volume, com alguns comentários. Então, é bastante interessante, porque é o depoimento do próprio artista que se manifesta. Por isso que essa coleção ela é particularmente muito interessante. Tem um livro do Thierry Bronstein, que é System of Comics, que foi traduzido para o inglês pela Mississippi, ou seja, o catálogo dela é bastante diversificado. Ela não foca só ou no quadrinho americano, ou só na história dos quadrinhos. No caso do livro do Bronstein, é estudo da linguagem, é a nova proposta de entender os quadrinhos como um sistema. Então, tem todo um processo, tem toda uma metodologia, é bastante interessante. Saiu, inclusive, a versão pela Marsupial, que foi lançado justamente na jornada do ano passado. Então, essa editora, ela tem um acervo muito rico, muito variado e muito interessante. Ou seja, ela escolheu essa diretriz e está com bastante lançamentos, bastante constantes, com certa frequência, o que é muito interessante. Bom, aí agora eu entro para o âmbito do Brasil. Como eu falei, esse livro aqui foi editado pela Universidade do Amazonas, da professora Patrícia Marinho Alves, que eu só descobri esse livro porque eu encontrei ele na AB Books, que é um site de livros raros, usados, e tal, mas mesmo na AB Books eu não conseguia comprar esse livro. Eu consegui contato com a autora, mandei uma carta, mandei um e-mail para ela, e aí eu consegui esse livro aqui. Mas é um livro que eu não vejo referência, não ouço nada, não sei se ela deu continuidade desse trabalho, eu também perdi contato com ela. Então, é um exemplo de uma editora universitária que bancou, que editou, publicou um livro sobre quadrinhos. Existe um outro exemplo também interessante, que é uma universidade, chama-se Universidade de São Francisco, que fica em Bragança Paulista, uma cidade próxima lá de São Paulo, coisa de 70 quilômetros de São Paulo. E esse livro aqui é também uma referência no estudo da publicação O Tico Tico, que acho que a maioria daqui sabe. Foi a primeira revista de quadrinhos do Brasil, de 1905, que durou até os anos 60, com algumas edições esparsas até os anos 70, mas é um livro bastante interessante, bastante abrangente, só que, como muitas das fontes que falam sobre o Tico Tico, se baseiam muito naquele almanaque de 1955, que era comemorativo, e tem algumas informações que estão algumas distorcidas, algumas fontes tanto quanto questionáveis, mas é um livro interessante. E essa mesma editora, por essa mesma editora, também saiu um único livro que eu pelo menos conheça, sobre o Cezinha, da Olga Brits. Então, são edições esgotadíssimas. Entra em contato com a editora, não tem mais, não tem compenseiro, ou seja, a distribuição obviamente foi muito menor, mas foi uma universidade que se propôs a publicar esses livros também. A Universidade Federal do Mato Grosso, saiu esse livro do Gabriel Matos, que acho que foi orientando não, participou da banca dele, foi? Então, o trabalho dele foi, o professor Rodolfo fez parte da banca, transformado em livro, editado pela Universidade Federal do Mato Grosso, lá de Cuiabá, esse trabalho aqui. Um outro exemplo é do Amado Braga, também que é o responsável por aquele evento onde tinha o Naruto. O Amado Braga era o organizador, lá em Recife. Então, não que ele tenha convidado o Naruto pessoalmente, mas ele escreveu esse livro e editou pela Universidade Federal do Alagoas. É bem propício. Opa, seria, se entrasse aqui agora... Então, esse livro, aliás, não é o único. Ele tem 3 livros já editados, que é uma compilação também de artigos, que é os colaboradores, e é pela Universidade Federal do Alagoas. Isso é interessante. Aqui, a Universidade Federal do Espírito Santo, então, da professora Maria da Penha
Mirella Lins, ela tem esse e mais 2 livros, se não me engano, também pela UFES, né, editado por uma editora de uma universidade federal, o que também é muito interessante. Bom, e é caso de se notar que em São Paulo, né, no caso a USP, que é a maior universidade de São Paulo, do Brasil, da América Latina, sei lá qual é a considerar, a própria EDUSP, que é uma editora da Universidade de São Paulo, a única referência que existe sobre livros de quadrinhos é uma edição do Diabo Coxo, né, que inclusive conta com uma pesquisa do professor Canin, né, que o professor Canin, ele escreveu um livro de referência, que foi editado recentemente, que é Os Quadrinhos, mas a grande obsessão da vida dele, o tema da vida dele, era o Ângelo Agostini. Né? Se vocês, não sei se repararam, mas o logotipo, aquele desenho, a ilustração da Segunda Jornadas, né? Segunda Jornada, não, é o Yoquim, né? E tem uns círculos lá, é uma escultura que tem em frente ao prédio principal da Escola de Comunicações e Artes da USP, tem uma escultura feita de, como se fossem alguns anéis compostos. Então, a ilustração é inspirada nessa escultura e o personagem Yoquim. Por isso que tem realmente a ver essa imagem. Né? É muito interessante esse aspecto, porque traz aquele negócio, né? É uma referência que quem é do meio, né, entende e curte. Então, a EDUSP mesmo não tem nenhum livro especificamente sobre quadrinhos. Só que, como eu tinha falado, né, nós lá do Observatório, a partir de algum momento, achamos que seria muito interessante, além de ser como um brinde para quem viesse nos prestigiar, né, incluído no kit do participante, deixar um registro dessa produção que é tão imensa. Né? Poxa, o professor Valmir pontuou quantos trabalhos são feitos, quantas pesquisas são realizadas e vão para o banco de teses de alguma CAPES, de alguma USP, e não vão exatamente para o público. Por isso que uma das maneiras de incentivar essa produção é torná-las, em forma de livro, acessíveis à população de modo geral. Então, a primeira iniciativa nossa, né, claro, foi a publicação, então, dentro do escopo das Jornadas Internacionais sobre Quadrinhos, esse livro, Intersecções Acadêmicas, que é uma compilação dos melhores artigos submetidos a jornadas internacionais, lembrando que as pessoas mandavam um resumo, passa pelo crivo de 30 estudiosos, todos eles mínimo título de doutor, que de alguma maneira tem um trabalho vinculado a quadrinhos, pesquisam quadrinhos, ou artes sequenciais, alguma coisa que tenha, né, que leve a esse conhecimento. O resumo passa para o escrivo, aí a pessoa faz a habilitação. Feita a habilitação, ela escreve o artigo, que novamente passa pelo crivo desse conselho científico, de 30 e tantos membros, todos eles pesquisadores, e dessa seleção, né, os melhores foram escolhidos para compor esse livro. Ou seja, a crème de la crème, né, a nata dos artigos que vieram para nós, foi selecionada e fez parte desse livro aqui. O capítulo de introdução, além de falar um pouquinho do que o professor Valdomiro falou, do que o Paulo falou, fala também dos livros, né? A primeira produção, o livro do Acessível, do Álvaro Moy. Então, é um capítulo introdutório bastante interessante nesse aspecto também. A gente continua fazendo homenagem a essa primeira leva de pesquisadores que abriu um caminho que não fosse eles, talvez a gente estivesse aqui hoje reunidos para falar sobre quadrinhos, para ouvir sobre quadrinhos. Bom, aqui, só mostrar aqui, esses aqui são os livros que saíram com o selo, vocês podem reparar aqui embaixo, não sei se quem está sentado vai conseguir ver, tem um selo ali embaixo, que é o das jornadas sem o número, porque, vou voltar aqui um pouquinho, normalmente a gente coloca, para aproveitar o mesmo logo, né, já que nós não contamos com o artista gráfico, a gente só coloca o número 1, número 2, número 3, então, ele ali vazio é o símbolo geral das jornadas. Né? Até para a gente aproveitar as canetas que sobraram da anterior. Aqui que eu disse essa cola, eu vou mostrar para vocês. Ó. Essa aqui é o das segundas jornadas. Né? Então, essa colinha é das segundas jornadas.
Quem quiser comprar, eu estou vendendo 10 pau a dúzia, porque sobrou a sacolinha, sobrou bastante. Aí, ó, a primeira sobra, a gente não consegue estimar. E outra, quando a gente encomenda, né, para o fornecedor, é 500, é 600, ele não vai vender 555 sacolinhas para você. Então a gente encomenda uma quantidade, é claro, a mais, porque fica muito chato se aparecer mais gente e faltar. Mas acaba sobrando, né, porque muitos que se inscrevem, às vezes não vêm, né, mandam um artigo, faz questão de acompanhar, né, a trajetória, se a artigo é aprovado ou não, e tal, mas de qualquer maneira, sobra o material e a gente, puxa vida, não dá para usar de novo. Tem a data, tem o número, então uma jogada foi não usar número mais. As canetas da última jornada, quem foi lá percebeu, não tem o número 3. Só que isso já havia sido antecipado nesse novo e a gente acha que não tinha nem notado, né? Não, o que é legal a gente descobrir isso na terceira edição. Pois é. Também? É só um pouquinho lento. É que depois da segunda, sobra um monte de caixa. Aí a gente vê que tem uma caixa, né, de bolsas, de caneta, coisa e tal. Aí que a gente vai se dar conta que não tem mais onde colocar a caixa. Por isso que a gente fica esperto, né? Aprende com a experiência. Mas antes mesmo de a gente ter aventado essa hipótese, para colocar na capa do livro, não ficar datado, nós não colocamos, né? Então ele ficou sem o número. Ou seja, a gente só veio adotar esse logotipo depois, né, muito depois que os livros haviam sido publicados. Então, tem esse livro aqui, né, e esse segundo livro, que, como o Paulo até antecipou, ele fala da trajetória de cada um dos pioneiros que compuseram aquela mesa histórica que a gente comentou. Esse autor aqui, que é o terceiro, esse aqui é o professor Marques de Mello, que por questão de transportes, ele... Bom, a gente esqueceu de providenciar essa própria fiz. Nós mandamos um e-mail para ele. Ele respondeu, mas estava com data errada o e-mail dele, então não viu o e-mail. Teve equívoco, né? Houve um desencontro de informações e ele tinha até confirmado que viria, mas acabou não vindo, acabou não compondo a mesa. Então foi o único daquelas pessoas, do grupo de pessoas que foram os pioneiros que não pôde comparecer, que ele esteve presente naquela mesa. Só que de qualquer forma nós, aproveitando aquele ensejo, né, pedimos para que cada um deles produzisse um texto sobre a sua própria trajetória, a sua própria carreira, nos enviasse para que a gente transformasse isso num livro. Esses livros todos, onde que eu posso encomendar, onde que eu posso comprar? Bom, esses livros, eu vou até detalhar algumas coisas depois, quase todos eles foram editados pela Criativa. É uma parceria que a gente conseguiu com uma editora de São Paulo, que também com a Comics, que é uma grande livraria, grande não, ela tem um espaço até em si, mas ela é, acho que talvez a mais importante ponto de comércio de quadrinhos de São Paulo. E ela sempre participa de eventos, então quando tem FIC eles têm stand, quando tem a Bienal do Rio aqui de Janeiro eles também montam, e é bastante requisitado, faz fila, o pessoal, porque é lá que vocês encontram quadrinhos de fato, né? Então esses livros no site... A Criativa às vezes ela distribui em bancas aquele livro, eu já achei livro seu em banca. Em banca? Em banca. Olha, eu já achei livro meio em banca, mas não da Criativa, da Scala, que é um curso de design. Não, eu já achei livro seu da Criativa em banca. Bom, então, olha, não tem desculpa para me cobrar, hein? O livro está na banca, cara. Obrigado, hein? Olha, estudei tempo, a gente combinou. Bom, os pioneiros dos quadrinhos do Brasil, né? Então, é um livro que, para quem quiser conhecer um pouquinho de cada um deles, tem ali a vida, né? A trajetória acadêmica, a trajetória de produção. E, né, já que o Paulo comentou sobre esse assunto, ele tem uma peculiaridade. A gente estava quase no prazo, porque esse livro tem que ficar pronto para ser distribuído nas jornadas que eram em agosto. E acho que já era maio, né? Junho? Julho? Acho que junho, quase julho, faltavam 2 biografias, né? Os outros já tinham mandado, ou então já antecipadamente, né? Já tinham um texto pronto, está aqui, mandaram para a gente. Agora, 2 autores, a gente mandava e-mail, elegantemente pedia, solenemente ignorava, é normal, né? Só que, quando a gente estava para fechar o livro, bom, se não tem 2, tudo bem, né? Só que um deles mandou. E aí seria muito indelicado ficar de fora, né? Então, esse que foi o professor Canin, né? Antônio Canin, eu com o editor, né? A gente falou, olha, qual é o seu prazo limite? Qual é a hora que você falou, olha, vai entrar em gráfica? Olha, se esse texto não chegar até dia X,
não tem como incluir. Acho né? que isso era uma sexta-feira. Tá. O prazo dele é uma terça-feira e foi mandado na quarta. Bom, se não foi isso, foi A boa ideia do deadline. não, porque a gente estourou todos os prazos que o editor nos dava, a gente também ia estourando. Por isso que até ficar assim, de público, né, um agradecimento, um reconhecimento a esse esforço desse editor, né, o Carlos, que é o Carlos Rodrigues. E ao seu também. Não, mas aí é outra história. Né? Não, eu estou falando dos livros todos, que ele sempre segura as pontas, né? Porque o cara realmente é insano. A gente falou, não vai ficar pronto. Teve livros que eu fui buscar no sábado à noite, na casa dele, né? Porque a gente tinha que já ter que montar os kits na segunda-feira. Então, realmente é uma coisa meio louca, mas a gente faz. Né? Vocês usam como trilha sonora o tema de Missão Impossível? Quando dá, sim. Otávio, esse eu não sei até hoje como saiu isso. A questão de ele entender o controle de tudo. A Sim. questão de... Sim. Foi uma coisa realmente... Foi um Foi negócio passando. insano. Tá acontecendo até hoje. Não, e pior assim, a gente entrar em contato com o seu caminho e falar, eu não tenho como escrever. Eu falei, professor, então é o seguinte, o senhor pode me receber por 2 horas, a gente conversa, eu entrevisto o senhor, transcrevo esse texto, dou um jeito de, como se fosse um texto escrito, e de fato foi como disse eu. Não, porque de outra maneira não daria para. Não, mas é porque ou a gente saía com esse texto desse jeito, ou ficava aquela coisa, né? Faltam 2, agora falta um só, parece que é contra ele, né? Parece que é uma perseguição. Então, a gente fez todos os esforços para que o livro saísse, e ainda bem que saiu. Né? Por infelicidade, o grande projeto da vida do professor Camille era fazer uma grande obra sobre o Ângelo Agostini. Mas ele era tão minucioso, ele foi para a Itália, fez pesquisa, encontrou o túmulo do Ângelo Agostini, né? Só que ele disse que nunca conseguiu efetivamente confirmar a data de nascimento do Ângelo Agostini. Saíram pelo menos 2 livros sobre ele, Maringoni, né? Gilberto Maringoni, e o outro, Marcos Balanian, saiu pela da Unicamp. E o professor, infelizmente, não lançou o livro dele, que seria talvez o definitivo, né, de fato, porque tempos depois, poucos meses depois, né, a gente até participou do lançamento junto lá na Comics do livro, mas ele infelizmente faleceu. Bom, aí esses 2 livros saíram com o selo da jornada, né? Mas aquele lance, a gente já faz pouco, né? Já faz a jornada, então, tá bom, não, vamos fazer livro também, vamos organizar os livros também. E aí criou-se esse selo, que eu já tinha muito pessoal aqui, para meu grande prazer, ela acaba concretizando aquilo que realmente acho que é importante. Né? É claro, é gostoso a gente estudar, a gente pega um tema, se debruça, lê. O professor Baldwin até fala, né? A gente estuda quadrinhos para justificar continuar lendo de vida depois de velho. É verdade. O professor Baldwin diz isso. Mas é verdade, porque, olha, gente, vou ser sincero, não sei se alguém do CAPES pode me processar depois. Mas eu nunca, quando você é bolsista, tem aquela bolsa auxílio bancário, tem um nome aqui lá, né? Eram 300 pau que eu gastava em gibi sem dó. Não, mas se você não gastar, você tem que devolver. É meu material de pesquisa, né? Então, puxa vida, eu comprava os gibis assim, achava uma maravilha. Infelizmente, não tenho bolsa mais, né? Por isso que eu não compro mais gibi, né? Mas de qualquer forma, claro, é muito prazeroso, é muito bacana, mas é claro, né, como pesquisadores, como estudiosos, a gente tem que se preocupar em que isso, de alguma maneira, contribua, né, para o campo, para a sociedade, os leitores. Né? Então, eu sempre senti a falta de ter uma coleção de livros ou livros que o observatório endossasse. Não precisa ser necessariamente que sejam pessoas do núcleo do observatório, mas que passassem por esse crivo do observatório, né, que o observatório tivesse esse olhar sobre esse livro e ele fosse lançado. E foi efetivamente o que acabou acontecendo, porque justamente nas jornadas do ano passado, não, antes, né, na primeira jornada, que é essa aqui temática, foi lançado o primeiro livro com o selo aqui, ó, do observatório. Aqui, ó, dá para ver aqui. Então foi a primeira vez que o observatório inseriu o selo na capa de um livro. Não é editado pelo observatório, né? Novamente é a parceria com a Criativo. Só que a gente deixa bem claro, não é um contrato, não é exclusividade, tanto é que vou mostrar um exemplo de um livro que não saiu pela Criativo e tem o selo,
E também não significa que tem que ser ou o professor Valdomiro, ou o Paulo, ou eu, um dos autores. Né? Não é um requisito, não é isso que também vou mostrar para vocês o que acontece depois. Bom, então, saiu esse livro aqui, que também é uma coletânea de ensaios sobre o tema do tema da própria jornada, né, da temática, que é justamente quadrinhos de literatura. Então, a pessoa que foi às jornadas, né, assistiu às palestras, assistia às mesas, debates, porque também recebemos artigos, recebemos os resumos. Depois das apresentações das mesas temáticas, havia uma palestra com todos os públicos envolvidos, quer dizer, todos não, porque talvez tenha faltado o olhar dos professores, mas vieram autores, vieram editores e vieram representantes de órgãos que adquirem livros para o governo. Então, por que desse boom, né, de adaptações literárias? Então, nós tivemos um olhar de cada um dos elementos que compõem essa cadeia. Talvez, não dá para esgotar todos, né, obviamente, mas dos principais, talvez a gente conseguiu. E foi um debate muito interessante. Nesse aspecto, a gente trouxe, né, um olhar, uma visão, 360 graus, sobre o fenômeno. E, além do debate, além das mesmas temáticas, a pessoa ainda volta para casa com um livro, né, que tem vários artigos sobre esse assunto. Então, a gente tem essa preocupação, né, de que a pessoa realmente venha, assista, aproveite o conhecimento e gaste, né, essa despesa que ela tem com a inscrição, acaba sendo revertida no livro. Né, porque esse livro também a gente consegue, ou de alguma maneira, com o dinheiro das inscrições, ou consegue pagar a preço de custo com a editora. Então, a gente tem conseguido até agora equacionar e sempre dar de brinde um livro, pelo menos, para os nossos, as pessoas inscritas. Esse livro aqui, né, então, ele já foi distribuído na jornada passada. Então, foram 3 livros que ele distribuiu. Esse aqui é o que homenageia o professor Canin, está ali, o Antônio Luiz Canin, organizado pelo professor Valdomiro Vergueiro e pelo Roberto Elísio dos Santos, que, diga-se de passagem, o professor Valdomiro, ele é o coordenador do observatório. O Roberto Elísio, ele é o vice-coordenador. Né? Então, é também uma das pessoas que estão na linha de frente da pesquisa. Ele é um especialista em Disney, né? O melhor livro que eu já li sobre Disney no Brasil. Né? E mesmo comparando com referências internacionais, é um excelente livro, para reler o Pato Donald. Né? E ele é autor de um outro livro também, bom, aqui é o que havia citado do professor Elídio, né, que é um livro que faz um apanhado também, tem vários ensaios sobre a aplicação dos quadrinhos em sala de aula. Né. A gente participou com alguns capítulos, mas os autores, oficialmente, são o Elídio e a Marta, a esposa dele, que também é professora. Né. Esse livro aqui são 2 volumes, e eu trouxe até um aqui que depois, não sei como a gente faz esquema para sortear, né? A gente pode ir ao terminar a palestra e encerrar para fazer um rápido sorteio aqui. Sim. Entre uma pergunta bem nerd. Se acertar, porque quem foi? Eu tenho uma proposta melhor, talvez mais rápida, e aí menos pessoas. Vai lá para fora, olhando para o alto. Pô, essa maneira. Filma também. Não, acho que eu faço. Ou então cada um sai com um pedaço de vamos resolver por meio da cultura geral. Sim. Vamos encerrar a palestra e vamos testar como é que está a cabeça da garotada. Bom, esse livro aqui é um exemplo que eu havia comentado, que é do Roberto Elísio. Né? Ele não é da organização das jornadas, né? Embora faça parte do observatório, né? Mas é um livro sobre a revista MED. Né? Ele conta a trajetória da revista, que foi começou a ser publicada na VEC, aqui no Rio de Janeiro, nos anos 70, passou por outras editoras e continua até hoje, né? Mudou bastante a linha, mas a importância da MED é que foi uma das publicações que talvez tenha dado mais espaço ao autor nacional, né? Nesses anos todos, continuamente, várias gerações de artistas brasileiros. Eu lembro que o primeiro, se não me engano, foi o Vilmar, o primeiro artista brasileiro a ser publicado na revista MED. Foi mesmo? E o Carlos Augusto Novaes fazia roteiros, né, para a revista. E entre outras, muitas pessoas. Bom, esse aqui também é um livro que saiu com o selo ali do observatório, mas editado pela Marca de Fantasia, né, de autoria
do professor Valdomiro e da professora Regina Berra, que fala sobre os quadrinhos, né, especificamente lá na Paraíba, mas com a pesquisa dela, um personagem chamado Maria, que é do Henrique Magalhães. Né? Então, esses trabalhos todos que a gente quer mostrar é que o vínculo da academia com a produção, né, com alguma coisa que vai deixar o resultado de uma pesquisa, ela está sendo crescente. Então, se aqueles números de livros, né, evoluiu para 22, é um número bastante expressivo. Como eu já falei, houve anos em que não saiu livro nenhum. A gente procurava, continuava fazendo referência àqueles livros dos anos 70, raros, né? Teve o Ronaldo Cavalcante, que saiu também nos anos 70, que era o Mundo dos Quadrinhos, os Heróis de Papel, os Super-Heróis de Papel. Então, algumas iniciativas esparsas. Algumas, como eu mostrei para vocês, de algumas universidades, algumas instituições ou públicas ou privadas, mas mais recentemente, né, particularmente no âmbito do observatório, a gente tem conseguido produzir esses livros, nessas coletâneas de artigos, de ensaios, e a gente espera que, é claro, esse quadro, né, 22, a gente, quem sabe, bate o recorde no ano que vem, né, de livros sobre quadrinhos. O mercado atual, o momento atual é complicado, mas sempre lembrando que, por incrível que pareça, né, a gente vive profetizando o fim do livro, né, o livro acabou, agora é Kindle, agora é e-book, mas ainda assim, 22 livros, ou 25, né, se a gente for pegar efetivamente quantos livros foram lançados, é um número fantástico. Ou seja, reflete a preocupação sobre o tema, reflete uma certa uma receptividade, né? Ou seja, o público quer esse tipo de livro, e reflete, obviamente, né, a capacidade de produção das pessoas que estão nesse meio. Né? Então, se são 22 livros, então são no mínimo 22 autores que se debruçaram, então tudo bem, um autor que escreveu 2 livros, sei lá. Lembrando que, como as jornadas são bienais, para efeito de lançamento, porque a gente só faz o lançamento efetivamente, né, de livros mais recentes. A gente vai pegar um livro que foi lançado há 10 anos e chamar para o lançamento. Mas os últimos 2 anos, porque é justamente o período entre uma jornada e outra. Né? Mas mesmo assim, eu tenho quase certeza, daquela lista de 20 e poucos livros, 4 ou 5 eram do ano anterior. A grande maioria foi realmente, efetivamente, produzida, editada, publicada em 2015. Né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Incentivar, inclusive, a quem realmente tem interesse em publicar. As editoras estão mais receptivas, estão mais abertas a essa publicação. E acho que com isso eu encerro a minha apresentação para mostrar então os livros que eu vou deixar aqui. Esse aqui então fica como doação da biblioteca, né, que é um dos pioneiros. Tem um livro do Roberto, e esse aqui é o outro, que é de práticas educativas, para a gente sortear os livros. Esse aqui foi um dos livros dados para quem foi na jornada do ano passado. Então quem foi, já tem esse livro. Né? Professor, não vai doar para a biblioteca não, esse livro? Esse aqui eu... Tá, esse aqui nós já combinamos que vai para a biblioteca, certo? E estamos querendo prestigiar os alunos aqui presentes, tá? Por meio da doação de 2 títulos, certo? E íamos fazer então um quiz rapidinho, tá? Certo? Quem levanta a mão, e só vale para os que levantarem a mão, tá? Então vamos. A gente faz agora de debate. Espera aí, mas ó, tem que dizer quem não pode. Otávio Aragão não pode. Não pode. Quem mais não pode? Mas jogo rápido Você não pode também. um prático aplicativo. Vamos lá. Oficialmente, qual foi o primeiro personagem do Maurício de Souza? Ganhou. Fala de pé, todo mundo. 1959, oficialmente, Turma da Mônica começa com o nosso querido Bidu. Tá? Eu entrei cuidado na saída, viu? Eu falei que era mais justo jogar pro alto. Próxima atenção. Próxima é seu pet. Eu vou jogar pro alto. Eu vou jogar pro alto.
espera. Não, é o médico. Vamos lá. A sugestão imbecil, comportamento idiota. 2, 3, faz isso. Já. É aí, pegar. Bom, tá agora a gente abre o debate. Então, agora, já estamos na nossa reta final. Por favor. Afinal de contas, não podemos deixar nossos ilustres convidados voltem para casa sem ter uma lembrancinha de viagem. Obrigado. É simples, mas é muito Então, gostaria de ver na nossa plateia perguntas, dúvidas, reclamações. Tá? Poder não pode não, né? Na verdade, não é necessariamente uma pergunta. Também, né, tem uma pergunta e uma colocação a fazer. Né? A pergunta, no caso, seria direcionada ao professor Valdomiro, que seria em relação, por exemplo, primeiro agradecer a pesquisa que você está fazendo, que acaba sendo também um grande incentivo para quem quer pesquisar, sabe, ver que manifestações dessa forma estão acontecendo em todos os lugares, né? E você colocou como sendo um problema muito grande o número de pesquisas na área de artes. E eu, como ex-estudante, né, como formado em artes, presenciei muito essa dificuldade até na figura de muitos professores que desvalorizavam os quadrinhos, né? Só que quando eu estava para terminar o curso, entrou um professor que ele era grande defensor e estudioso dos quadrinhos, então foi o que me salvou assim, no final da graduação. Eu queria saber, na sua opinião, por que acontece na sua opinião, claro, por que acontece essa grande resistência? E a outra colocação que eu queria fazer somando ao que o Paulo Ramos falou, que ele deu uma citação muito rápida em relação à ASPAS, que é a Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, que ela é uma associação que ela é aberta a novos associados. Quem tiver interesse pode entrar na internet, pode pesquisar, pesquisa simples no Google, você consegue achar o site da ASPAS, consegue ver mais informações, porque é uma associação que é bem interessante para quem é interessado em pesquisar, porque tem uma pluralidade imensa de pesquisadores de todas as áreas, reuniões anuais, né, tem eventos anuais. Esse ano vai ter um evento em Goiás, lá com o caso do Edgar Franco, né, lá na UFG, né, UFG. Então, quem tiver interesse, acho que a ASPAS é um lugar muito interessante. Né? Qual é o seu nome mesmo? Igor. Igor. Bem, Igor, para pensar na questão por que existe tanta resistência por parte dos pesquisadores da área de artes em relação aos quadrinhos. A gente teria que voltar, na realidade, no tempo, né, e lembrar trabalhos como o de Benjamin, né, que vão discutir a questão da arte no ambiente de reprodutibilidade técnica. Eu não me lembro o título exato do artigo dele, mas é um artigo seminal para essa discussão, né? Exatamente, havia sempre a área de artes, ela foi muito resistente à produção que era para dirigir as massas e que entrava no circuito de produção cultural, de cultura de massa, né? Então a gente tem que pensar, está aí a raiz da resistência, né? Então a história, por ser produzida para ser reproduzida, né, para reproduzida e distribuída em grande número, a história em quadrinhos acaba sendo vista como uma arte menor, né? E daí a resistência
pesquisadores de arte aceitar histórias em quadrinhos como uma arte legítima. Por favor. Eu infelizmente perdi a fala da sua fala, e assim, só queria dizer que eu sou um dos pesquisadores que já tem alguns anos que estou batalhando para instituir, né, institucionalizar dentro de uma faculdade de artes as histórias em quadrinhos como uma forma legítima, uma linguagem legítima artística. E assim, tenho conseguido razoavelmente, né, lentamente fazer isso. Então, já tenho no bacharelado em artes da Universidade Federal de Goiás 4 TCCs defendidos de criação de história em quadrinhos, de álbum de história em quadrinhos autoral. E agora consegui, né, a gente está levando lá esse evento, que foi dito aqui, que é o evento da ASPAS, o 3º Fórum Nacional da ASPAS, que vai acontecer lá na Faculdade de Artes Visuais e tem como tema a arte dos quadrinhos. O tema esse ano, né, que a gente está tentando, lutando aí para que tirar esse preconceito dentro do campo das artes para que elas sejam aceitas. Não é fácil, né? Eu sofro muito preconceito dentro da escola, mas eu sou um batalhador. Não, sem dúvida. Eu acho que o Edgar é talvez um dos poucos professores da área. Nós não temos muitos professores da área de artes que defendam os quadrinhos. Né? Então, acho que você, eu conheço um outro em Minas Gerais, né? A Paula Mastroberg do Sul, são pouquíssimos, né? Porque exatamente a área de artes foi sempre muito resistente aos quadrinhos. Porque a arte, né? A arte para eles é pintura, a arte é ilustração, a arte é literatura e assim por diante, né? Mas quadrinhos não é. Não, eu queria assim, colocar mais uma informação, tipo, comparando como é que isso acontece com outros grupos, com outros cenários assim, da pesquisa de quadrinhos. Porque existe essa relação da arte com a pesquisa em quadrinhos ainda um tanto, se bem que de longe, né, aqui no Brasil, mas cada um fazendo propaganda, eu tenho vontade de fazer propaganda também do meu grupo de pesquisa. Mas aí existe um grupo de pesquisa que se chama Comic Art Working Group, numa associação de estudos de comunicação que se chama IAMCR, para quem quiser pesquisar depois. É um grupo que já tem mais de 30 anos e desde alguns 3 ou 4 anos aí eu sou vice-coordenadora junto com o professor John Lent, que foi quem fundou e criou, que é o editor do International Journal of Comic Arts, que também é um nome de publicação que vale a pena adorar. E aí os trabalhos que eu tenho visto, então, resumindo isso para contar, que desde que eu entrei na coordenação também, eu vi que a maior parte das submissões está ligada a institutos de artes, de universidades, sei lá, a maior parte, assim, é Europa, Inglaterra, França, Espanha, mas lá, e aí ganha até o título, né, de artes visuais, de visual arts. Então, só para a gente ver assim, que a esperança, primeiro a esperança, a situação não é estando. A gente está aqui, mas está caminhando também. Existe uma abertura em outros grupos de pesquisa que vale a pena também não chorar, né? Tentar encaixar na internet para abrir um diálogo e tentar mudar essa situação que a gente já percebeu aqui, mas está custando. Enfim, não sei se você está satisfeito com a resposta. Não, sim, mais para saber uma opinião pessoal, né? Ótimo. A minha experiência na ECA, por exemplo, são muito poucos trabalhos de TCC sobre artes, na área de artes, muito poucos alunos mas por outro lado, que conseguiam espaço para defender um trabalho de conclusão de curso sobre quadrinhos. Muito pouco, muito difícil, ainda é na ECA isso daí. Mas por outro lado, tem um aspecto bastante positivo, que todas as revistas que surgiram sobre quadrinhos na ECA surgiram por iniciativa de alunos da área de artes. Tivemos várias revistas que duraram até um tempo razoável e produzidas por alunos da área de arte. Então, o que me mostrava que os alunos queriam estudar quadrinhos. O corpo docente é que não aceitava os quadrinhos. Não, professor Valdomiro, eu quero agradecer muito, tá, em nome da UFRJ, aos 3. Foi maravilhoso, tá? Todos nós pudemos aprender muito, tá? Foi uma aula para nós, professores, inclusive, tá? Vai nos ajudar muito, tá? Daqui para frente. Agradecer a plateia, informar que, infelizmente, nós vamos ter que desocupar nós não vamos desocupar o auditório, nós vamos encerrar, tá, agora a apresentação, porque a apresentação seguinte
tá? Já tem que começar para a gente não perder o horário. Então, mais uma vez, eu digo obrigado a todos e convido-os para permanecer e acompanhar a palestra do professor Lawrence Grove, que o professor Amaury Fernandes já está trazendo para apresentar a vocês. Assim sendo, obrigado, até logo.